Bom, pessoal, Dr. Rafael aí novamente, falando aí sobre a questão das máscaras caseiras. Então, uma novidade aí que a gente vem falando bastante que essa questão do coronavírus é muito dinâmica, que vai mudando bastante. Às vezes a gente tem uma orientação e às vezes aquilo muda. Então, essa questão das máscaras de uso populacional de várias pessoas, a princípio não era indicado, mas por uma boa resposta, principalmente no Japão, Coreia e mesmo na China, a gente já tem uma noção que essa utilização das máscaras, principalmente a nível de facilidade, essas máscaras caseiras, a gente tem muito essa questão física, esse obstáculo físico que ajuda a gente a realmente impedir o acesso do vírus à nossa via aérea superior. Aquilo vai impedir? Às vezes não, mas vai dificultar ao máximo em relação à transmissão externa para a gente em relação à via aérea superior. Então, inclusive, o Ministério da Saúde, através do ministro, já exatamente indicou as pessoas a utilizarem sempre que vão sair de casa para minimizar esse contato, tá? Mas alguns cuidados a gente precisa ter, tanto na confecção quanto na utilização, que aí a gente vai conversar um pouquinho em relação a isso. Eu tenho uma máscara aqui, mas é uma máscara cirúrgica, tá? Essa máscara cirúrgica, na verdade, não é a máscara de pano que realmente a gente tem, mas só para a gente dar o exemplo, tá? Essas máscaras, elas têm que ser de utilização individual, tá? Não é uma máscara para a família, tem que ser uma máscara por pessoa, tá? E, na verdade, essa máscara ela tem que ser utilizada de 2 a 4 horas, porque ela vai saturando, que ela vai se contaminando, então ela tem que ser trocada. Então, se você vai ficar um tempo maior ali na rua ou em algum local, o ideal é que você tenha mais de uma máscara para você poder fazer a troca, tá? E aí depois, chegando em casa, fazer a limpeza principalmente à base de água sanitária, de hipoclorito, em que você vai deixar de molho ali no local, tá? Por pelo menos 10 a 20 minutos para fazer a limpeza ali daquela máscara. Essa máscara, ela tem que ter uma dupla camada ali de tecido, tá? Então, essa dupla camada de tecido é essa barreira exatamente que a gente vai ter física para impedir a passagem do vírus, tá? Dificultar, que impedir às vezes é bem complicado, até pela vedação, mas dificulta muito, tá? Ter sempre os elásticos para a gente fazer a colocação ali na orelha, tá? Sempre é muito bom em relação a isso. E o tecido, tá? O tecido ideal para a gente estar fazendo é tecido de algodão, tricoline, TNT, tá? Algum desses tecidos que pode ser feito tranquilamente em relação a essas máscaras, tá? Então, a utilização é bem tranquila, tá? A colocação, a gente sempre tem que estar utilizando, sempre evitar de pegar nessa parte da máscara. Porque se você teve algum contato, alguma coisa, tá? Sempre vai ter a contaminação exatamente nessa parte. Então, sempre a utilização, tanto na colocação quanto na retirada, o mais longe possível da parte da máscara. Então, a gente sempre vai colocando e do mesmo jeito para retirar, você vai tirar sempre nessa parte, tá? Tentar deixar sempre o elástico na parte de fora, tá? Para não haver nenhum tipo de contaminação, mas também como você vai lavando, você vai colocar lá e vai fazer a limpeza exatamente ali com água sanitária, tá? Para fazer a asepsia ali daquela máscara. Então, é uma boa prática que a gente tem hoje como recomendação a nível populacional, tá? É uma forma de se proteger melhor, tá?
Não se deve utilizar essas máscaras cirúrgicas que eu mostrei, tá? Essa aqui é uma máscara cirúrgica, então é para utilização do profissional de saúde, primeiro. Segundo, porque os grandes fornecedores dessas máscaras é da onde? China. Então, praticamente, a gente reduziu muito o número dessas máscaras. Os Estados Unidos compraram grande parte aí desse estoque, então a gente tem pouco estoque em relação a essa máscara cirúrgica, então ela tem que ser de uso exclusivo do profissional de saúde. Diferente também da N95, que é aquela máscara bico de pato, que ela faz uma vedação, mas aquilo é para procedimentos cirúrgicos, outros tipos de procedimentos também para serem utilizados pelo profissional de saúde. Tá? Então, esse daí é uma dica boa que a gente tem em relação a mais uma forma da gente estar se protegendo contra o coronavírus. Em relação a essa utilização das máscaras, lembrar, em último caso, que você precisar sair de casa. Tá? Então, a recomendação é ficar em casa. Se não tem jeito, precisar por algum motivo, isso é uma coisa a mais que a gente tem de proteção. E uma coisa que eu esqueci de mencionar e que é muito, muito importante, cuidado da forma como você está colocando a máscara, se você está com as mãos limpas. Porque se você não tiver com a mão limpa, tiver com a mão contaminada, por mais que seja para colocar a máscara, você se contamina. Então, toda a utilização e a colocação da máscara, você tem que ter lavado a mão ou feito asepsia com álcool para você não contaminar na colocação da máscara. Então, e nessa questão das máscaras, é só mais um recurso, tá? Para nesses últimos casos de sair de casa. Lembrar sempre da questão da higiene das mãos, tá? E evitar o contato. Mas, sempre na questão das máscaras, acaba que muitas vezes as pessoas acabam relaxando um pouco mais. Então, acabam diminuindo essa questão ali da limpeza, acaba não tendo os cuidados respiratórios que deveriam, mexem muito nas máscaras. Então, se a pessoa não está muito acostumada, tá? Eu mesmo acabo que não tenho uma utilização no dia a dia de máscara, então aquela máscara incomoda, a gente toda hora quer ficar ajeitando, tá aqui e ali, e toda vez que você mexe, se tiver ali contaminado, você está contaminando suas mãos. Então, às vezes dá uma falsa proteção, uma falsa ideia de proteção e você acaba se contaminando ali também. Então, é uma boa prática, é uma boa possibilidade, mas que tem que ser feito de forma correta para a gente também não correr o risco de se contaminar.